Olá, sou Lamartine, do Grupo de Oração Nossa Senhora das Graças aqui em Urucânia, região leste da Diocese de Mariana. Atualmente, nesse tempo 2023-2024, estou à frente da renovação na nossa região leste, assim como também à frente do Ministério de Formação da nossa região leste também. Estou aqui nesse vídeo para poder falar um pouquinho sobre o tema que já leva o nome desse vídeo, algumas orientações básicas para núcleo de grupo de oração. E a gente vai abordar em cada vídeo algum ponto muito importante, que muitas vezes o seu grupo de oração ainda precisa estar observando alguns pontos, treinando, para melhor estar realizando o encontro de oração, o núcleo. Então, falando aqui sobre as atribuições do núcleo, o que não pode faltar no núcleo de grupo de oração. Então, estou aqui com a apostila, a gente vai dar para vocês aqui 5 pontos, quem quiser anotar aí, 5 pontos que não pode faltar no seu núcleo de grupo de oração. Vamos lá para o primeiro, avaliação, tá? Ponto 1, avaliação. O que é essa avaliação do núcleo? No núcleo, avaliar como que foi o grupo de oração, como foi o encontro. Aí tem alguns pontos que você, para seguir de norte, que você irá avaliar com o seu núcleo. Se os louvores foram cheios de amor e de alegria, ali você vai discutir com o seu núcleo, e aí, o louvor foi bom, foi alegre, foi espontâneo, ou foi uma coisa forçada, foi uma coisa que não criou interação com a Assembleia. Então é importante saber se houve essa interação, se houve esse amor, esse louvor sincero, com muito amor, com muita alegria. Outro ponto também dentro da avaliação, tá? Para ser observado. Os cantos foram ungidos e apropriados, levando o povo a se abrir a Deus e a louvá-lo. Entender realmente a parte da música. Estou aqui para aprofundar sobre música, mas só para contextualizar, não deve ser algo escolhido à parte sem oração, Todos os pontos do grupo devem ser escolhidos em oração, Então corre-se o risco aí de a música ser bonita, mas não ser a necessária, a que não gere, leve as pessoas a se conectarem, a aproximarem de Deus naquele momento. Então é importante que a gente preste atenção na hora de fazer o núcleo e ter esse tipo de avaliação, se a música foi ungida, se levou a Assembleia à oração, a acolhida foi boa, como que está sendo a acolhida do seu grupo, mais um ponto a ser avaliado a cada encontro. Quem estava na acolhida não estava bem, é uma hora de conversar, por que não estava bem? Então, se não tiver, faz uma mudança naquele dia, para que quem esteja na acolhida faça uma boa acolhida, Então tem que estar sempre avaliando. Outro ponto de avaliação: houve profecia autêntica com confirmação na palavra? Então observar se os momentos de condução, de oração, aquilo que foi proclamado tem uma veracidade, se estava na palavra, porque às vezes por emoção, às vezes por algo que o condutor, alguém ali da frente esteja passando, pode soar ali, vir como se fosse vir uma passagem bíblica, mas na verdade é algo do coração da pessoa, assim, humano, Então é um ponto a se avaliar se aquela condução deu conexão, sabe? Deu ali um momento verídico ali com a palavra de Deus, com o que a Assembleia realmente estava sentindo, E mais um ponto: a pregação foi querigmática e centrada na palavra. Observar, isso aí pode ser um ponto de desconforto, mas é importante, principalmente o coordenador que está assistindo esse vídeo, tem que ter o jeito correto de falar, mas não deve deixar de falar quando a pregação saiu do tema, saiu dos trilhos, sabe? Não foi legal. A hora da avaliação do núcleo é o momento de avaliar isso. Eu mesmo, quando já fiz alguma pregação que eu não senti bem, eu fui o primeiro a chegar no núcleo e falar: não senti bem com a pregação de hoje, por causa disso. Então não é um ponto para constranger ninguém, tem um jeito certo de falar, mas não deve ser evitado de falar.
É falta grave você ver uma limitação, uma dificuldade no grupo e ficar em silêncio. Não necessariamente ficar em silêncio por medo de magoar a pessoa. Existe o formato correto de conversar. Talvez você prepara melhor sua fala, se for necessário, né, chama aquela pessoa no canto, mas não deixe de dar uma correção fraterna, porque senão o seu grupo pode ir por água abaixo. Você, não, na avaliação não vamos falar disso não, que vai constranger fulano. Se fulano estiver todo errado, você prefere constranger Deus do que a pessoa específica? É uma caridade que está fazendo com ela, né? Para ela ter um encontro pessoal com o Senhor também, né? Outro ponto de avaliação aí, há necessidade de alguma correção fraterna de ordem doutrinal ou teológica. Observar não só isso que eu acabei de falar, né? Uma correção fraterna com a pessoa que fugiu do tema, né? Por alguma coisa ali, foi por um caminho que não estava em oração, né? Ou também algum erro de doutrina, né? Falar algo que não estava na Bíblia, né? O pregador, o condutor cravar que aquele ali estava, falar algo que não é da disciplina da igreja, né? Da doutrina da igreja. Então, na hora da avaliação que isso deve ser sanado, né? Houve manifestação da caridade, da fraternidade, da comunhão. Observar se o grupo está em harmonia, não só entre os servos, mas com a comunidade, né? Se foi um encontro aconchegante, foi um encontro que não era ali o pregador falando para as paredes, tipo assim, se existiu uma comunhão entre todos que estavam ali, né? Então, tudo isso é da avaliação. Como eu acabei de dizer aqui, não é opcional fazer avaliação, tá? No meu núcleo a gente não faz avaliação, não. É obrigatório realizar avaliação, senão seu grupo está fora da unidade, seu grupo estará fora de um processo de crescimento com a igreja, né? Se você não pode falar dos pontos que estava precisando melhorar, você não quer que as pessoas se aproximem de Deus da forma mais sincera possível, tem que estar escondendo alguma coisa, né? Então, é para abrir mesmo o jogo ali, o que precisa ser melhorado na avaliação, beleza? Ponto 2 agora, hein? Até agora falamos só do ponto 1, o que deve conter na avaliação. E a avaliação, né, é uma das obrigatoriedades que deve ter no núcleo. Ponto 2, das funções do núcleo, preparar a próxima reunião de oração. Então, né, avaliou, é hora de preparar o próximo encontro. Como que você prepara o próximo encontro? Você, né, o intercessor ali pega as moções que trouxe, né, da reunião de intercessão e juntamente ali os servos, né, do núcleo, os membros do núcleo vão estar se reunindo em oração, fazer ali o ciclo carismático, entregar para Deus, aquelas moções, entregar as suas vidas, né, todo aquele processo ali, e ouvir de Deus o que Ele quer para o próximo encontro, seja através das moções da intercessão, através da oração ali que o Senhor suscitar nos membros, né? Então, não é, as moções foram tragas da intercessão, tem que ser usada no grupo, não. As moções são tragas como um apoio, um suporte de oração ao núcleo, mas é responsabilidade do núcleo partir todos os direcionamentos para o próximo encontro. Tá bom? Esse é o ponto 2, né, mais sucinto aqui. Ponto 3. O núcleo do grupo de oração, né, é responsável por promover o processo formativo da FCC. O que significa? É a partir do núcleo que são dados direcionamento. Nossa, o nosso grupo está precisando de, né, fazer experiência de oração, fazer seminário de vida, fazer o módulo básico. Então, como o núcleo deve ser formado por cada membro, né? Não é nesse vídeo, a gente vai falar melhor sobre quem compõe o núcleo em outro vídeo, mas pelos membros ali dos ministérios, basicamente, né, principalmente o Ministério de Formação, se não tiver esse ministério específico, é o coordenador mesmo com os demais ali, possam estudar, possam se preparar para aplicar esse módulo básico, né? Passar pelos processos formativos também do Ministério de Formação. E, vamos lá, o Ministério de Música, o líder, né? O responsável por esse Ministério de Música é o primeiro a poder correr atrás de formação para o Ministério de Música. Quem é o responsável da pregação? É o primeiro a correr atrás das formações específicas para dar aos seus membros do Ministério de Pregação. Por aí vai, né? Então, a partir do núcleo, é ali o ponto de partida para ver o que o grupo está precisando, né? Melhorar.
Quarto ponto, penúltimo, analisar a necessidade de acompanhamento, de pastoreio. É dentro do núcleo que são discutidas as situações. Nossa, tal membro está um pouco para baixo, está um pouco distante. Vamos aproximar dele, né? O responsável, se tiver no seu grupo o Ministério de Promoção Humana, né? Ou se não tiver, né? Cabe ao núcleo, né? O responsável ali, o coordenador, a estar aproximando esse servo, sabe? Estar acompanhando mesmo, né? Se quer cuidar da comunidade, os primeiros devem ser cuidados dos mais próximos, né? Do núcleo, né? Então, é função do núcleo acompanhar e dar pastoreio aos demais servos, né? E o último ponto, quinto ponto, das funções do núcleo, interceder pelo grupo de oração como um todo e por suas ovelhas. Então, tem grupo de oração que inclusive não tem um ministério formado de intercessão, mas dependente disso, tudo que é oração, quem vai rezar é a intercessão. Não, o núcleo é o primeiro responsável por interceder pelo grupo. Então, é a responsabilidade do núcleo também, né, zelar pelas ovelhas, né, rezar pelo núcleo, pelo próprio núcleo, um pelos outros, pelos demais servos, pela comunidade. Então, o núcleo é o centro ali, né, que possa, né, fazer que o grupo cresça, né? Então, esses foram os principais pontos aí que não deve faltar no seu núcleo. Espero poder ter ajudado e acompanhe outros vídeos que também vou estar fazendo para poder aprender, relembrar outros pontos do grupo de oração também. Amém?